Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação, na FCT Unesp Presidente Prudente, essa é a disciplina de visualização de informação. Vamos tratar hoje sobre o assunto de percepção humana. Então aqui é o sumário da aula de hoje. Vamos começar pelo pipeline, né? A gente viu então nas aulas anteriores cada uma dessas etapas do pipeline, né? Desde dos dados, as transformações dos dados, a parte do mapeamento visual, a parte das transformações, a criação das visualizações, exemplos de visualização, vimos a parte também de interação. E hoje a gente vai focar no usuário, né, que seria a ponta final aí desse pipeline. Então nós vamos ver um pouquinho sobre percepção, pelo menos o que trata no livro que eu estou seguindo nessa disciplina. E a ideia de analisar, né, o ponto de vista do usuário é tentar entender um pouco, né, de como funciona o nosso sistema visual, a nossa percepção daquelas informações visuais que são apresentadas para o usuário, né? Então, conhecendo um pouquinho da percepção, a gente pode focar em visualizações mais efetivas para que o usuário tenha mais facilidade para entender os dados que são apresentados para ele por meio desses elementos visuais. E uma grande questão, né, que paira aí para quem está criando, né, uma nova visualização é como você pode garantir que aquilo que você quer apresentar para o usuário vai ser compreendido, né? Então, por isso também é importante você entender um pouquinho do usuário para que você, muitas vezes nas visualizações são criadas, aquilo que você quer comunicar realmente seja comunicado da forma correta, né? Sem interferências que muitas vezes podem ser causadas pelo nosso sistema visual, nossa percepção, na qual a gente não tem controle, né? Muitas coisas, muitos processamentos que ocorrem no nosso cérebro são automáticos e o usuário não tem controle sobre isso, né? Vou mostrar alguns exemplos aqui de situações em que imagens deveriam significar uma coisa, mas muitas vezes o nosso sistema dinâmico de percepção ele transforma isso em outra informação, ou no caso aqui, outro tipo de imagem que pode gerar um pouco de confusão. Então a ideia, né, que a gente vai tratar aqui é, de uma forma geral, ser a percepção, e a gente poderia definir bem alto nível na percepção como esse processo, né, de reconhecer, organizar e interpretar essas informações sensoriais, né? Então, dado um estímulo do ambiente em que a pessoa está inserido, né, por meio dos sentidos, no nosso caso específico a visão, vai acontecer alguma reação da pessoa, né, do usuário, a partir desse estímulo. E tudo isso vai ocorrer a partir do processamento que é feito a partir do estímulo que é gerado pelo ambiente em que ele está inserido. No nosso caso, seria as visualizações que nós estamos apresentando para o usuário. A gente vai ter o sistema de visão, que vai captar essas informações e vai ser processada no cérebro, né? Então, muita coisa vai ocorrer a partir dessa percepção, né, desses estímulos sensoriais que vão ocorrer a partir da visão do usuário, tá? Aqui são exemplos, né, de situações que eu falei para vocês, né, que muitas vezes a gente não tem controle, que são aquelas ilusões, né? Algumas ilusões ocorrem sem querer, mas outras são propostas para isso mesmo, né? Para causar alguma confusão para o usuário, né? Então, muitas vezes a gente tem que evitar essas confusões que podem acontecer, né? Artefatos podem ser criados quando a gente apresenta alguma visualização para o usuário, né? Então, para isso é importante a gente entender um pouquinho da percepção humana, saber que o nosso sistema, né, visual e esse processamento que ocorre, né, a partir dessa captura das imagens, ele é dinâmico e muitas vezes a gente não tem controle sobre isso, né? Aqui, por exemplo, a gente tem situações, né, em que você olha a imagem, você percebe uma coisa, mas quando você começa a observar alguns detalhes, né, objetos secundários são percebidos, né? Então, muitas vezes, ambiguidades podem ser criadas quando a gente apresenta algo para o usuário, né? Então, novamente, a gente tem que garantir que as visualizações que vão ser criadas, elas tentem ser diretas e efetivas para que não cause tanta confusão naquilo que está sendo apresentado ou que ele também consiga analisar de uma forma clara, precisa, sem ter que pensar naquilo que ele está tentando interpretar. Aqui um exemplo do nosso sistema dinâmico, né, de visualização, né? Você tem uma imagem aqui, se você perceber,
ela não tem esses pontos pretos que começam a aparecer, né? Se você focar num determinado ponto, né, como esse aqui que eu estou apresentando com o mouse, pontos pretos começam a piscar, né? Pelo menos para mim é o que está acontecendo aqui. Então você vê que alguns artefatos começam a aparecer, dependendo da forma como você organiza a sua visualização, né? Então é muito importante a gente entender um pouco dessas questões para tentar evitar esse tipo de artefato que aparece na visualização que pode confundir ou causar alguma confusão na interpretação dos dados ou desconforto no usuário, né? Então, por exemplo, se você começa a usar cores, né, que são muito distantes no espectro, né, visível, isso causa, por exemplo, um desconforto no usuário quando ele está fazendo uma visualização, né? A gente vai ver aqui essa questão na parte de fisiologia, né? Outros exemplos aqui, né, também são ilusões. A gente tem linhas retas que parecem curvas. Aqui são elementos que a gente coloca e a gente começa a tentar interpretar, né? Ou seja, o cérebro começa a criar elementos que não existiam na imagem original, mas por alguma razão, talvez algum conhecimento prévio ou algum padrão, né, que nós estamos acostumados a perceber, o cérebro começa automaticamente a completar essas imagens para a gente e muda um pouquinho a percepção da realidade, né, ou seja, da imagem real que está sendo apresentada aqui para o usuário, tá? Então, como eu comentei um pouco da fisiologia, só para relembrar um pouquinho, né, que aqui seria a primeira parte desse nosso sistema que nós vamos utilizar para interpretar as imagens, seria a visão, né, que por meio do olho a imagem vai entrar aqui pelo olho, né? Então a gente teria uma imagem se formando aqui nessa parte, né, que é chamada aqui de retina, né? Então a imagem é formada aqui na retina e é aqui que esses elementos luminosos, né, eles são capturados por fotorreceptores, né, chamados aí de bastonetes e cones, né? E os bastonetes, eles são responsáveis pela essa percepção da intensidade, e os cones, que se dividem em três tipos, eles vão perceber a diferença dessa intensidade de luz, né, de acordo com aquele espectro luminoso, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então tem um cone que vai ser mais sensibilizado para tons, aí vamos supor, de vermelho, outro para tons de azul e outro de verde, tá? Enquanto os bastonetes eles vão captar, vão ser mais sensíveis à luminosidade e não tão relacionado à intensidade, né? E não tão relacionado com a cor, tá? Há um detalhe importante que a gente tem esses fotorreceptores, né, eles captam essas informações que se formam aqui na retina, né? Essa imagem que está se formando na retina. Isso é transmitido para o cérebro por meio desse nervo óptico, tá? Se você perceber, o que que acontece? A nossa retina acaba tendo um buraco, tá vendo? Esse buraco que tem na retina é um buraco que você tem na imagem. E aqui que tem aquele chamado ponto cego que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Um ponto importante também aqui da nossa retina é chamada de fóvea. A fóvea seria uma parte da retina onde a imagem se forma, que ela tem uma grande concentração desses cones. Por que ele tem uma grande concentração aqui na fóvea? Porque é onde você vai ter uma visão mais detalhada, né? Por exemplo, uma visão focada quando você está lendo, por exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo uma leitura aqui desse texto. Provavelmente, quando eu estou fazendo a leitura, eu estou focando em um ponto, né, para fazer essa leitura. Então, esse ponto onde eu estou focando, que eu preciso de uma qualidade melhor de imagem, é a imagem que está se formando aqui na fóvea, né? Então, como eu tenho uma grande concentração desses cones, eu tenho uma alta resolução nessa parte aqui da imagem que se forma na fóvea e eu consigo ter uma melhor resolução daquela imagem que está sendo formada na retina e especificamente na fóvea, é onde a gente tem a melhor resolução, ou a gente poderia até já indicar que é a nossa visão focada, né? Então, sempre que você foca em um ponto, que você está fazendo uma análise de uma imagem em um ponto específico, você está focando, né, aquele ponto específico aqui na fóvea. Então, por exemplo, na leitura, quando você está fazendo uma leitura aqui, você até percebe que as outras partes ficam embaçadas, porque essa imagem está se formando em outras partes da retina, e aquela parte específica em que você tem um maior detalhamento, uma melhor resolução, é aquela parte da imagem que está se formando aqui na fóvea.
Seria a questão dos cones, dos bastonetes, né? A gente vê que o cone, ele, ela tem essas bainhas, elas são menos alongadas, né? Então ele está mais relacionado aí com uma percepção de cores, esse detalhamento da visão focada, né? Os bastonetes são mais relacionados à parte de intensidade e ele tem um estímulo muito mais rápido, né? Porque ela tem essa bainha de mielina maior e ele consegue ter um estímulo mais rápido, muitas vezes, para você ter alguma reação, né, dessa visão periférica, para que o seu corpo reaja a algum estímulo sensorial de uma forma mais rápida. Aqui seriam os comprimentos de ondas, né, do nosso espectro luminoso, né? Então seriam ondas curtas, médias e mais longas, né? E no espectro luminoso, o espectro visível é esse que está nessa pequena porção, e é esse aqui que a gente consegue captar no nosso olho por meio daqueles fotorreceptores, né? Então aqueles fotorreceptores seriam os cones, né? Eles conseguem captar esses comprimentos de onda no espectro luminoso que estão dentro desse comprimento de onda, né? E justamente ele vai variar aí do azul para um verde, amarelo, laranja e esse vermelho, né? Então seria aqui o nosso espectro luminoso, que são captados aí pelos cones, e eles fazendo essa composição, a gente consegue ter esse processamento no cérebro para diferentes tonalidades de cores, tá? E cada um daqueles cones, eles vão estar associados a um determinado comprimento de onda que ele consegue captar com mais intensidade, né? Ele vai ser melhor estimulado para comprimentos curtos, médios e outros comprimentos longos, né? Dependendo do tipo do cone, e a combinação deles é que vai gerar essa percepção da cor, por exemplo. E aquilo que eu comentei, né? Se a gente utiliza cores muito próximas, que estão em pontos muito separados no espectro, isso pode gerar uma certa confusão no usuário, né? Se você fizer um teste, colocar vários quadrados aí e pintar de azul e vermelho, você vai ver que você tem um certo desconforto na hora de fazer essa análise, essa visualização. A questão do nervo óptico, né, eu já comentei com vocês, né, a imagem se forma na retina, bem aqui onde essa informação é passada para o cérebro, é onde está o nervo óptico, né? Então você tem esse buraco na retina. Tem até um teste para você identificar esse ponto cego, que seria você tapar um dos olhos, focar nesse pontinho laranja e começar a andar com o seu olho, né, aqui nesses números, né? Então você focaria no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, 6. Dependendo da sua distância, você continuaria até um determinado ponto em que essa bolinha vai sumir. Quando que essa bolinha vai sumir? Quando a imagem dela se formar lá no ponto cego, né? Então vai ter um momento aí, conforme você começa a andar com o seu olho, você vai ver que essa bolinha some. Por quê? Porque a imagem dela caiu bem no ponto cego, né? Então tá formando a imagem aqui na retina. Conforme você anda, vamos supor, essa bolinha vai se deslocando até que ela se formou aqui, ou seja, um ponto em que a imagem tem um buraco, né? A gente não percebe isso, porque o nosso olho se mexe a todo momento e a gente tem dois olhos que acaba compensando essa sobreposição de imagens. Por isso a gente não observa as imagens com um buraco, né? E além disso, tem a compensação que o cérebro faz, né? Porque é um ponto bem pequeno, o cérebro consegue fazer essas compensações. Novamente, indicando esse sistema dinâmico que a gente tem, né? Bem complexo, mas muitos estudos em cima dele, né, em cima desses conceitos, dessa fisiologia, que permite-nos aí estudar um pouquinho, entender como funciona essa percepção humana, tá? Que é o foco principal dessa aula. Então aqui seria a primeira parte, né, bem alto nível, se você for observar, sobre o sistema visual, né? Só para dar uma noção dessa questão das cores, da captação da imagem. E a partir da captação da imagem vem o que? O processamento dessas informações, né? Que é aquilo que vai a partir do nervo óptico para o cérebro, e ali vão acontecer os processamentos. E aqui que a gente está interessado nessa aula principalmente, para entender um pouquinho dessas reações e como isso pode ser aproveitado para quem está propondo aí uma visualização. Então a ideia do processamento perceptual, ele segue um modelo, que seria um modelo genérico, né? Um modelo
bem simples para dar a ideia de dois tipos de respostas a estímulos sensoriais, né? Então imagina que a pessoa tem lá um estímulo sensorial, né? Ou melhor, tem alguma ação, né, do ambiente que ela está inserido. Você vai ter um estímulo sensorial que vai ser processado, né? E isso é registrado. A partir desse registro, dois tipos de ações podem ocorrer. Um é aquele que é feito de modo automático pelo seu corpo. Isso é chamado de pré-atentivo, tá? Então seria uma reação pré-atentiva, ou seja, você não tem controle sobre essa ação. A partir do estímulo, o seu corpo vai reagir automaticamente. E o outro seria o quê? A partir do estímulo, isso geralmente você vai ter um acesso à sua memória de curto ou longo prazo, e a partir disso é que você vai ter uma reação controlada, ou seja, o usuário vai fazer uma reação que ele vai ter controle sobre aquilo que ele está fazendo. Isso é chamado de um processo aí perceptual atentivo, tá? Exemplo de pré-atentivo aqui, por exemplo, se alguém te fura com uma agulha, você vai ter uma reação na hora, né? Ou outros exemplos aqui que eu vou ilustrar são características de visuais que são pré-atentivas em que você não tem controle e que automaticamente o seu cérebro vai fazer você reagir, você vai focar naquelas partes que são pré-atentivas, né? E isso que a gente vai tentar explorar o máximo possível na visualização, para que o usuário, de uma forma automática e rápida, consiga reagir e interpretar aquilo que está sendo apresentado. Esse sistema pré-atentivo, né, como foi comentado, ele é automático, ou seja, geralmente a pessoa vai reagir em 250 milissegundos, ou seja, dado o estímulo, vai ter a reação da pessoa, né? Enquanto que o outro é mais lento, justamente porque você tem um acesso à memória, às vezes você vai ter um processamento para então reagir e fazer algo controlado, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns resultados bem simples, né, de pesquisas indicando essas características, né, essas propriedades que podem ser chamadas de propriedades pré-atentivas. Por exemplo, são tarefas, né, que o usuário que podem ser executadas de uma forma muito rápida, né, que a pessoa vai reagir sem nenhum esforço por meio dessas características pré-atentivas. Tá? Um exemplo simples que vai ser mostrado aqui é a detecção de um círculo vermelho e um grupo de círculos azuis. Né? Eu vou mostrar uma imagem com essa característica e se você vai perceber que automaticamente você vai olhar para esse ponto vermelho, ou seja, você vai reagir a partir desse estímulo, vai ter a imagem, seu olho vai capturar essa imagem vai para o seu cérebro e automaticamente você vai ter uma reação a esse estímulo visual, ou seja, essa característica pré-atentiva do, do matiz, né, no caso aqui o círculo vermelho, ele vai fazer você focar nele, tá? Não tem jeito. Pelo menos para mim aqui, automaticamente eu já olhei para esse círculo vermelho sem pensar, né? Então aqui começa a ter alguns indicativos de propriedades, né, visuais que são pré-atentivas, né? Por exemplo, aqui o matiz. Então se você tem vários objetos, né, chamados de objetos distratores, né, nesse estudo, em que são objetos que tentam te distrair, e você tem um objeto, que é o seu foco, o seu alvo, no caso, ele tem um matiz diferente dos demais, né, um matiz que seria a cor, né, a pureza da cor. Então você tem os azuis e o vermelho. Automaticamente você vai olhar para aquele elemento que tem a cor distinta, né? Então aqui seria um exemplo de uma propriedade visual, no caso aqui o matiz, em que ele tem uma propriedade chamada de pré-atentiva. Por quê? Porque automaticamente a pessoa vai focar naquele objeto que se destaca dentre os demais, por meio do matiz. Tá? Aqui um outro exemplo, também se a gente tivesse perguntar se existe ou não um círculo vermelho, automaticamente você consegue responder. Né? Por quê? Porque essa propriedade pré-atentiva também te permite, de uma forma paralela, varrer essa imagem, né? Automaticamente você consegue responder se existe ou não um círculo vermelho aqui. Então, a gente facilita tanto na questão de detecção de alvo, quanto também para responder se existe ou não essa característica na imagem que está sendo apresentada. Tá? Então, como comentei, o matiz, né, é uma das características, né, visuais que pode ser considerada pré-atentiva, mas não é a única. Né? Por exemplo, a forma
também é um outro tipo de característica que pode ser considerada pré-atentiva, né? No exemplo aqui, né, na tarefa, para fazer o experimento, a ideia seria identificar um círculo vermelho, que seria o seu alvo, dentre vários quadrados vermelhos. Então, qual que é a diferença aqui? O matiz é o mesmo para todos os elementos, mas a diferença é que eu vou ter um círculo e os objetos distratores, nesse caso, vão ser quadrados. Então, o que a gente vai tentar verificar? Se a forma também é uma maneira de você rapidamente focar num objeto, ou seja, será que a forma seria né, seria um elemento que também seria pré-atentivo? Também aqui, mais uma vez, rapidamente você consegue focar. Você tem aqui os vários objetos distratores que seriam esses quadrados, mas você também consegue rapidamente focar e identificar aquele objeto tem uma forma diferente, né? Então, a forma também poderia ser considerada um elemento ou uma propriedade visual pré-atentiva. Aqui também você consegue rapidamente falar, né, dizer se existe ou não esse elemento com uma outra forma, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a utilização dessas características vai permitir que o usuário consiga rapidamente focar nos alvos, né? Então, imagina que na visualização que você queira destacar alguma característica, algo para o seu usuário, né? Então, utilizando esse tipo de, de característica visual, né? Ou o matiz ou uma forma, você conseguiria identificar pontos, né, na visualização nos quais o usuário facilmente conseguiria focar, né, sem que ele tenha que varrer toda a sua imagem para identificar um ponto de interesse ou um ponto que a sua visualização queira destacar. Imagina que ele faça uma consulta, né? Então você poderia utilizar, modificar a cor, né, ou a forma para tentar fazer com que o usuário foque rapidamente nesses pontos de interesse. Ah, a ideia agora dos outros experimentos, né, que foram apresentados é fazer a combinação dessas características. Por exemplo, identificar um círculo vermelho presente entre vários objetos distratores que possuem as duas características, né? Tanto o matiz quanto a forma, né? Então aqui, ó, eu já demorei um pouquinho mais para identificar esse círculo vermelho. Então o que a gente percebe? Que quando a gente começa a combinar essas diferentes características visuais, aquelas características pré-atentivas, né, elas já começam a ficar um pouquinho mais difíceis de serem executadas, né? Então, talvez é um indicativo de que você usar muitas vezes uma das características seja mais fácil do que quando você começa a combinar várias características, né? Porque aí o processamento começa a ser um pouquinho mais dificultado nesse processo de percepção, né? Aqui, por exemplo, se eu tivesse que indicar se existe ou não o círculo vermelho, já não foi tão fácil quando comparado com aqueles exemplos em que eu tinha somente um matiz ou somente uma forma, né? Aqui, como eu estou misturando os dois, a forma e o matiz, então já fica mais difícil, eu tenho que varrer um pouquinho a imagem para ter certeza se existe ou não. Então a gente vê que quando a gente começa a combinar essas diferentes características pré-atentivas, o processo de percepção, né, já começa a ficar um pouco prejudicado, já não fica tão pré-atentivo assim, vamos dizer, né? Então essa tarefa, baseada em uma das características visual, é facilmente detectado, né, como já comentei com vocês. Mas no caso, quando a gente tem as combinações, o que acontece? Né? Vários estudos aí têm apontado que o alvo não é facilmente detectado. Né? Como eu acabei de comentar com vocês, eu preciso fazer uma varredura sequencial na imagem, pelo menos eu preciso fazer isso, para confirmar a presença ou a ausência desse alvo. Tá? Então, esse procedimento pré-atentivo, né, como aquele primeiro exemplo que eu ilustrei para vocês, ele deve ser aproveitado o máximo possível nas visualizações para chamar a atenção do usuário em determinadas partes da visualização. Tá? Aqui isso vai facilitar com que ele foque nos pontos de interesse que o seu processo aí de exploração visual queira destacar para ele. E, novamente, a combinação dessas características, né, se você começa a misturar, por exemplo, vários atributos associados a diferentes tipos de características visuais, isso tende a dificultar um pouquinho o processo de exploração, porque o usuário vai ter que acabar fazendo aí uma varredura. Ele utiliza a memória de curto ou longo prazo, né, para fazer uma comparação sobre aquilo que ele está buscando, por exemplo.
Além desses dois exemplos, né, que seriam o matiz e a forma, existem vários outros elementos visuais que foram estudados na literatura e eu estou apresentando aqui em forma de lista, né? Não vou ilustrar cada um deles, mas são alguns exemplos, né? Comprimento, largura, tamanho, forma, número, terminadores, essa intersecção, proximidade, o matiz, que já foi dito, intensidade, o flicker, né? Que seria algo que ficar pulando ali na tela facilmente, você focaria nele, né? Um movimento, né? Algum elemento que fica se movimentando, profundidade, profundidade 3D e essa direção de iluminação, tá? Então são outros tipos de elementos que podem ser utilizados como característica pré-atentiva para dar algum destaque na visualização, para focar a atenção automática, vamos dizer assim, né, do usuário. E todos esses experimentos, né, que utilizaram essas características, utilizaram algumas tarefas específicas, né, que muitas delas são utilizadas na visualização, por exemplo, detecção de alvos, né? Então, o usuário conseguiria perceber rapidamente se existe ou não a presença ou a ausência de um determinado alvo, dentre diferentes características de objetos distratores, né? Dentre objetos distratores, né? Por exemplo, na visualização, de poder destacar algo para o usuário e rapidamente ele saberia se está presente ou não naquele conjunto que ele está analisando. Detecção de fronteiras, né, que é algo que também a gente usa muito na visualização. Essas características pré-atentivas auxiliam a detecção e formação de grupos, por exemplo. Né, entre outras tarefas foram utilizadas para rastreio de regiões, né, que se movem, por exemplo, e ainda contagem, estimação do número de elementos, características visuais, também daquela que você utiliza, elas podem facilitar você ter esse tipo de percepção. Então, assim, ó, uma abordagem que pode ser utilizada na visualização, né, é tentar associar diferentes características visuais para diferentes atributos, como eu já comentei, né? A gente vê que se a gente começa a fazer uso, né, de muitas características visuais, isso pode começar a interferir nessa percepção do usuário, né? Então, muitas vezes você utilizar menos elementos visuais, né, e o usuário analisar um ou dois atributos por vez, isso talvez tenda a ser mais fácil para ele, né? Ele consiga ter uma melhor noção daquilo que ele está explorando, do que quando a gente começa a colocar muitas dimensões embutidas, né? Vários tipos de atributos, por exemplo, um atributo é para cor, outro atributo para forma, outro atributo para tamanho. Então tudo isso começa a dificultar essa percepção e o usuário começa a ter que usar muito esse sistema de percepção, né? Essa percepção atentiva, né? Ter que utilizar um pouquinho mais aí a memória de curto prazo, longo prazo, e começa a ficar um pouquinho mais trabalhosa a exploração. Novamente aqui a hierarquia, né, de características, como foi apresentada, ela pode, né, vir a interferir, né, na percepção do usuário, e é justamente isso que eu acabei de comentar, né, que você começa a colocar muitos atributos para mapear para diferentes itens visuais, né, variáveis visuais, e isso pode dificultar um pouco a percepção do usuário. Aqui seria a ideia da detecção de fronteiras, né, que eu tinha comentado, algo que é muito utilizado na visualização, principalmente em scatterplots, né. Imagina que algumas características visuais, elas vão te facilitar a detecção de fronteiras, por exemplo, o matiz. Talvez seja uma das características que mais facilmente, né, a gente consiga fazer essa distinção dessa percepção. E aqui tem até aquela questão que eu comentei das duas cores, né? Aqui é um exemplo que eu peguei, mas só que se você olhar, ele tem duas cores diferentes aqui, mas elas são justamente o vermelho e o azul, né? Não sei se para você, mas a imagem começa a ficar um pouquinho ruim para você, para o usuário ficar muito tempo observando cores, por exemplo, que mistura muito próximo aí o vermelho e o azul. Tá? Aqui um outro exemplo também para detecção de fronteiras, em que um grupo, né, a gente tem misturado aí tanto a cor quanto a forma, e no outro grupo também, né, eu tenho outra cor e misturadas as formas. Né? A gente tem os círculos quadrados, ali pintados de azul, e outro grupo a gente tem círculos e quadrados, mas pintado de vermelho. Quando você observa isso, o que, que você tende a detectar como grupo, né? Eu tendo a detectar como grupo aqui um grupo aqui que seria o grupo do azul e o grupo do vermelho, né? Você poderia até ver um subgrupo aqui, mas você tende a detectar uma fronteira facilmente aqui. Ou seja, a característica de matiz aqui,
ela teria uma hierarquia em relação à característica a, a pré-atentividade aqui da forma, né? Então você tende a observar primeiro pelo matiz essa formação de fronteira do que observar as formas, né? Por exemplo, você não tende a formar um grupo aqui, ó, nesses elementos aqui, desses quadrados, por exemplo. Mas sim você tende a observar o matiz como uma primeira característica visual para a formação de grupos, né? E é difícil você ir contra isso, né? Então, automaticamente, ou seja, de uma forma pré-atentiva, o matiz ele é superior, né, nessa hierarquia da pré-atentividade para você identificar fronteiras entre grupos. Aqui um outro exemplo em que a gente tem um único matiz, né? Mas a gente muda aí sim a forma, aqui sim a gente facilmente consegue detectar essas fronteiras, né? Então você teria aqui um grupo, né? Automaticamente você forma esse grupo, e aqui você também forma outro grupo, mas fica mais evidente, né, quando a gente utiliza o matiz para identificar essas fronteiras, né? Aqui um outro exemplo, né, em que a gente misturou aí o matiz e a forma, né? Mas a gente vê que tem um grupo de quadrados e um grupo de círculos, né? E o matiz é misturado aqui, nesse caso, entre os círculos e também entre os quadrados, novamente. Você consegue perceber, né, essa fronteira, mas não é tão forte, né, essa característica quando a gente compara com o matiz, né? Porque você tende ainda a tentar formar grupos aqui relacionado com a cor. Então, novamente, o que a gente vê que quando a gente começa a combinar essas duas características ou mais, né, a gente novamente tem essa hierarquia, né, em que uma característica é mais vamos dizer assim, mais pré-atentiva do que o outro. O usuário tende a com mais facilidade perceber algumas coisas, né, com uma determinada característica, e a gente também começa a dificultar um pouco essa percepção quando a gente começa a misturar diferentes características visuais pré-atentivas, né? Então, muitas vezes isso acaba tornando, né, ou limitando essa pré-atentividade na detecção de alguma ou execução de algumas tarefas, né, que poderiam ser realizadas mais facilmente se a gente focasse em determinadas características pré-atentivas. Uma ideia que surge também nesse estudo de percepção é chamada de visão pós-atentiva, né? No processamento pré-atentivo, a gente tenta focar nessa pergunta, né? Qual característica visual chama a atenção para um objeto específico na cena? Então a gente tenta ver qual é aquela característica que vai tentar facilitar de uma forma rápida e automática uma determinada tarefa, né? Mas outra questão também estudada é o que acontece, né, com a representação visual de um objeto quando nós paramos de prestar atenção e olhamos ao redor, né? Imagina que você está observando uma cena, você mudou o seu foco, observou outra coisa, e se você volta a olhar essa cena, esse fato de você focar em outra coisa e você conseguir retornar para a análise daquela cena, isso modificaria a sua percepção? Ou seja, você conhecer bem uma cena te ajuda a mais facilmente identificar algo nessa cena do que alguém que nunca viu essa cena, né? Você teria alguma vantagem em observar essa cena e desempenhar alguma tarefa em relação a alguém que nunca viu uma cena e tentar desempenhar a mesma tarefa, né? Então, é uma questão que é estudada e esse autor Jimmy Wolf, ele fez um trabalho para tentar mostrar essa questão, né? E os resultados mostram que as pessoas são frequentemente cegas, né, para variações que ocorrem na cena. Ou seja, ele vai tentar mostrar que observando uma cena por muito tempo e fazer uma modificação, muitas vezes a pessoa não percebe essa modificação. Ou seja, não teve nenhuma vantagem você observar a cena por muito tempo ou por um período de tempo, não vai te dar nenhuma vantagem de análise sobre essa imagem, né? Por exemplo, aqui são duas tarefas, dois experimentos que ele vai fazer. Então aqui você vai tentar executar essa tarefa em cima de uma imagem que você nunca viu. Você tem que tentar identificar um objeto que é verde vertical. Então você teve que varrer essa imagem para identificar o verde vertical. Tá? Nesse outro exemplo, o que ele faz? Ele mostra por um tempo essa imagem para a pessoa e depois essa imagem some
e a pessoa tem que desempenhar uma tarefa em cima dessa imagem que ele conhecia previamente, tá? Então, por exemplo, tem que achar um branco oblíquo, né? Da mesma maneira, conhecer previamente essa cena por alguns instantes não deu muita vantagem em relação àqueles que não a conheciam, né? Nos experimentos, eles mostraram aí que essa detecção de alvo, né, para aqueles que conheciam, foi 40 milissegundos mais rápido. Então foi algo muito pequeno para mostrar que haveria aqui alguma vantagem de conhecer previamente a cena. Então, para a visualização, o que esse estudo seria importante? Eu mostraria que muitas vezes a pessoa conhecer uma representação visual ali que ele está explorando não daria muita vantagem para ele em relação àquelas outras pessoas que veriam aquela representação visual pela primeira vez e começariam uma exploração, né? Então, novamente, os métodos para chamar a atenção do usuário para algumas áreas específicas seria o que daria, sim, a grande vantagem na exploração e aceleraria, né, esse processo de exploração para as áreas de interesse do usuário. Então, novamente, as características pré-atentivas são muito importantes para tentar destacar objetos, né, de interesse no processo de exploração visual. Um exemplo, né, que é colocado na literatura com relação a isso é a nossa cegueira às mudanças, né? Por exemplo, se a gente começar a observar essa imagem, né, por um tempo, você analisa o avião, tem os soldados, né? E de repente a gente foca em outra coisa, né? Aí o que vai ser mostrado aqui? Que a gente tem essa cegueira às mudanças, ou seja, observar essa imagem por um tempo, né, como a gente acabou de observar, não vai dar nenhuma vantagem para a gente se eu perguntar, por exemplo, se algum soldado está descalço, né? Se eu falar, algum soldado está descalço, eu acho que você que acabou de ver essa imagem, alguém que acabou de chegar e ver a imagem, vai ter que fazer uma varredura para tentar procurar isso, certo? Aí eu te pergunto, o que mudou nessa imagem em relação à imagem anterior? Mudou alguma coisa? É difícil a gente perceber, mas se você olhar, ó, quando a gente compara as duas, a gente vê que a turbina do avião sumiu, tá vendo? Então, isso que seria a nossa cegueira às mudanças, né? Ou change blindness, né? Que é esse fenômeno que ocorre em que a gente não consegue perceber com detalhes algumas mudanças que podem ocorrer, né, nessa imagem, tá? Ou em qualquer imagem que a gente esteja analisando, tá? Então, essa é uma limitação de atenção inapropriada, né? Que muitas vezes a gente não foca em todas as partes, né? E a gente não conseguiria também lembrar de todas essas partes numa segunda análise que a gente vai fazer a partir dessa imagem previamente conhecida, né? Um exemplo clássico, né, que é colocado, se você perceber, é o jogo dos 7 erros. Você tem ali duas imagens, uma do lado da outra, e muitas vezes a gente passa um tempão tentando descobrir onde está o erro e não consegue, né? Então aí novamente é uma evidência de que essa nossa cegueira às mudanças indica que conhecer previamente a imagem não vai te dar muita vantagem sobre aquele que não conhecia uma imagem, tá? E na visualização, por exemplo, indicaria que essas expectativas prévias, né, ou seja, você conhecer previamente, elas não poderiam ser utilizadas como um guia, né, uma forma de vantagem na análise visual, tá? Então, reforçando, seria importante que a visualização, as técnicas, as abordagens tentasse chamar a atenção do usuário para aquelas áreas de interesse conforme ele interage sobre a visualização, né? Então, mecanismo de interação, de destaque, de áreas, de regiões, de acordo com o tipo de exploração, devem ser explorados para facilitar esse processo em que o usuário está explorando a sua visualização. Ainda relacionado à percepção do usuário, um estudo desenvolvido por William Cleveland e outros autores, eles observaram a parte do julgamento relativo quando algumas informações visuais são apresentadas para o usuário, né? A ideia é verificar nos experimentos, né, que eles realizaram para detectar diferenças por meio de comparações, né? Eles viram que muitas vezes o julgamento relativo, ou seja, quando você compara dois elementos com base em algo relativo, ou seja, dentro de um determinado contexto, de uma área, é mais fácil que um julgamento absoluto, né? Quando você tem dois elementos, você tem que comparar os dois, né? Então, muitas vezes, adicionar grades, linhas na visualização pode facilitar a percepção do usuário quando ele tem que
observar alguma comparação, né? Eles viram isso com vários elementos visuais e observaram a capacidade humana em analisar todas essas variáveis visuais que estão apresentadas aqui nessa lista, né? E aqui alguns exemplos, né, dos atributos que eles utilizaram, né? Eles fizeram vários experimentos em que os usuários tinham que observar e comparar diferentes elementos, por exemplo, com relação a essas variáveis visuais, por exemplo, comprimento, né? Tinha várias barras, o usuário teria que destacar aquelas que tinham comprimento próximo, qual é menor, maior, alguma coisa desse tipo, né? A questão de ângulo, né? Você poderia, considerando visualização, né? Muitas vezes a gente mapeia atributos para esse tipo de informação visual. Então, eles testaram vários elementos visuais para verificar e eles viram que esse julgamento relativo era conveniente quando o usuário tinha que fazer alguma comparação desses atributos, né? E eles viram que, né, nessa ordem, conforme está colocado aqui, que os usuários cometiam menos erros de acordo com esses elementos visuais que eram apresentados, por exemplo, posicionamento ao longo de uma escala comum, posição ao longo de uma escala idêntica, não alinhada, comprimento, né, a questão do ângulo, inclinação, área, volume e depois a cor, saturação e densidade, que seria o último elemento ali onde o usuário cometia mais erros, tá? Então a gente vê, por exemplo, que realmente, né, imagina que você tem aqui ó, três elementos que teriam a mesma razão, 1 para 4. Né? Então, por exemplo, aqui no comprimento, né, a gente consegue facilmente perceber essa distinção entre essa razão 1 para 4, considerando aqui uma dimensão. Quando a gente vai para duas dimensões, ó, a gente consegue perceber, mas já não é tão nítida essa diferença, né, essa proporção, quando comparada com uma dimensão. Quando a gente vai para o volume, fica mais difícil ainda, né? Então a gente vê que utilizar elementos volumétricos, né, ou conforme a gente começa a aumentar as dimensões, isso tende a dificultar um pouco a nossa percepção dessa proporção entre os atributos que são mapeados para variáveis visuais. Então, os experimentos confirmam que utilizar gráfico de barra, por exemplo, gráfico de dispersão, são boas ferramentas, né, para o usuário perceber os atributos que a gente está mapeando para essas variáveis, né? Então, é muito fácil a gente conseguir fazer essa percepção por meio desses tipos de representações, né? Também sugere que os gráficos de pizza, por exemplo, sejam menos efetivos, né? Que a gente tem aí esse julgamento da questão da área e do ângulo, né? A gente perceber essa diferença entre áreas não é tão simples quando a gente comparar, por exemplo, com gráficos de barras. Ainda, né, baseado nesses estudos, também é mostrado que esse julgamento relativo, né, é melhor do que o absoluto, ou seja, a comparação entre os elementos é favorecida. Então, muitas vezes, a gente utilizar grades, marcações ou eixos, né, na visualização facilita a gente perceber essas diferenças entre os atributos que são mapeados para variáveis visuais. Com isso, então, a gente fecha o pipeline de visualização. Né? Nessas aulas, a gente passou por cada uma dessas etapas do pipeline e hoje deu uma noção geral, bem alto nível mesmo, nesse em grande profundidade, da percepção humana, né? Que é uma característica muito importante que a gente tem sempre que estudar. Tem vários livros de design, de HM, né? De interface homem-máquina, interação humano-computador, que podem nos auxiliar a preparar também essas visualizações de forma efetiva, né? Então, conhecer o usuário, a percepção humana, nos facilita aí a propor essas técnicas de visualização sem gerar muita confusão ou para que elas facilitem, né? Não façam o usuário pensar tanto, ele possa focar mais rapidamente naquilo que a gente quer destacar com a visualização. Eu cito aí o livro, né? No caso é o capítulo 3 do livro, que eu estou usando como base, né, o livro do Ward Greenstein, que é o capítulo 3 em que ele trata a parte da percepção humana e esse processamento da informação. Tem uma próxima aula que eu vou mostrar algumas métricas, né, que são apresentadas e que eles mediram, né, que eles não, né, um outro autor mediu a nossa capacidade de lidar com informações, né? Então ele mede lá quantas informações de cor, de tamanho e outras a gente consegue lidar ao mesmo tempo.